Fala pessoal, aqui é Vinícius Corrêa da Sim. Hoje eu vou discutir com vocês um tema extremamente importante no pronto-socorro, um pouco indigesto porque gera muitas dúvidas e vou tentar ser o mais breve, mais objetivo possível aí para deixar as principais mensagens sobre esse tema. Se você quiser se aprofundar sobre esse tema, no nosso curso Emergência sob Controle Teórico, Prática e Emergência, a gente aprofunda bastante esse tema, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático por meio de simulações realísticas. Então, espero vocês lá no curso. Mas vamos para o que interessa agora, que é falar sobre peritonite no hepatopata. Primeiro, pessoal, quando que eu vou suspeitar de peritonite quando chega o paciente hepatopata, paciente cirrótico no pronto-socorro? Primeiro, 69% dos pacientes apresentam febre e 59% dor abdominal. Vejam que são sintomas clássicos de peritonite, no entanto, grande parcela desses pacientes não vão apresentar febre e dor abdominal. Então, vejam que já tem que ter um alto índice de suspeição mesmo na ausência desses sintomas. Alteração do nível de consciência em 54% dos pacientes. Lembrem que a peritonite no hepatopata é um fator descompensador da encefalopatia. Então, toda vez que o paciente hepatopata chega com encefalopatia hepática, a gente tem que funcionar a barriga dele para ir atrás de peritonite. Diarreia, 32%. Hígado paralítico também pode ser uma manifestação da peritonite. Hipotensão, 21%, leucocitose e outras disfunções orgânicas, como disfunção renal, acidose metabólica. Tá? Mas vejam, pessoal, isso daí são vários sintomas que podem aparecer em diversas patologias, não só nas peritonites. Então, são sintomas inespecíficos e não estão presentes nem na maioria dos pacientes com peritonite. Então, vejam que, frente ao paciente hepatopata que chega no pronto-socorro para a gente tem que ficar que nem o Homer que está nessa foto aí. Um alto índice de suspeição. Sempre tem que pensar em peritonites. Por quê? 25% das peritonites bacterianas são assintomáticas. Então, chegou o paciente hepatopata no pronto-socorro, cirrótico, com ascite, ele vai ganhar paracintese. Não tem conversa. Por quê? E mesmo que a gente detecte, o cara está assintomático, mas tem uma cirrose com ascite, a gente vai lá e detecta uma peritonite bacteriana espontânea, esse paciente não tratado, mesmo assintomático, ele tem um pior prognóstico do que o paciente tratado. Então, a gente tem que detectar esse paciente precocemente, porque ele pode evoluir pior. Beleza. Uma vez que a gente funcionou, o que a gente tem que pedir no líquido acítico desse paciente? Primeiro, que não é só exames no líquido acítico. A gente não pode esquecer que tem exames de sangue que vão me ajudar a avaliar o que eu encontrar no líquido acítico. Então, no sangue é indispensável a gente pedir proteínas totais em frações. Por quê? A gente vai fazer o gradiente albumina soroacite. Então, albumina no sangue menos albumina no líquido acítico. E se isso vier acima de 1,1, me fala a favor de transudato, abaixo de 1,1, fala a favor de exudato. Lembrando que das peritonites bacterianas espontâneas, a grande maioria se comporta como transudato devido à hipertensão portal. Já no caso da peritonite bacteriana secundária, a gente pode encontrar situações com gasa compatível com transudato e situações com gasa compatível com exudato, abaixo de 1,1. Então, lembrem, peça a proteína total em frações no sangue e no líquido acítico. A gente também vai pedir as proteínas totais em frações justamente para fazer o gasa e também as proteínas no líquido acítico vão nos orientar aí a respeito de infecção. Então, quanto mais proteína o paciente tem no líquido acítico, provavelmente ele está mais infectado, porque esse paciente hepatopata, ele vai produzir menos proteína por conta da hepatopatia. Citometria, cultura, é muito importante para a gente avaliar, fazer o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea ascite neutrocítica, que eu vou comentar com vocês. Já glicose, DHL, pH, fosfatase alcalina e CEA no líquido acítico são ferramentas que a gente usa para identificar a peritonite bacteriana secundária. Então, uma vez que a gente pediu esses exames, temos que saber diferenciar sobre os diferentes diagnósticos que a gente pode se deparar com o resultado desse líquido acítico. Então, o que é a peritonite bacteriana espontânea? A peritonite bacteriana espontânea é quando a gente tem mais de 250 polimorfonucleares no líquido acítico e depois a gente vai ter uma cultura
positiva para um germe apenas, monomicrobiana, e o germe mais comum aqui é E. coli, no paciente cirrótico. Lembrando que no paciente com síndrome nefrótica, o agente mais comum é pneumococo. Mas, pessoal, a cultura é um diagnóstico retrospectivo. Eu não vou esperar a cultura para manejar esse paciente. Então, paciente com mais de 250 polimorfos nucleares no líquido acídico, eu vou manejar como PBE. Vejam a definição de ascitina eutrocítica. É a mesma coisa de PBE, só que a cultura vem negativa. Mas esses pacientes com ascitina eutrocítica, a gente sabe que o prognóstico é muito parecido com o PBE e grande parte deles evoluem para PBE. Então, esses dois pacientes a gente maneja igual no pronto-socorro. Mais de 250 polimorfos nucleares no líquido acídico pode ser tanto PBE quanto a ascitina eutrocítica, a gente vai manejar igual. O que muda é se tem cultura positiva ou não. E bactericite? Quando a gente tem menos de 250 polimorfos nucleares no líquido acídico, só que aí depois, quando eu checo a cultura, depois de 3 dias, essa cultura vem positiva. E o mais comum é a gente encontrar uma cultura positiva monomicrobiana. Quando a gente encontra uma cultura positiva polimicrobiana, isso pode sugerir, é uma situação mais rara, mas pode sugerir uma complicação da punção na hora que você vai fazer a paracentese, pode esbarrar numa alça ali e gerar uma cultura polimicrobiana. E quando que a gente desconfia de peritonite bacteriana secundária, pessoal? Qual que é a grande diferença aqui da peritonite bacteriana secundária? Ela é uma peritonite que acontece no paciente hepatopata, mas por causas cirúrgicas. Então, o cara cirrótico, né, com ascite, teve uma apendicite, teve uma colicistite, né? E aí ele fez uma peritonite secundária, né? Não é que nem as patologias acima, bacteriacite, ascitina eutrocítica e PBE, que são decorrentes da translocação bacteriana no paciente hepático, e essas bactérias vão para o líquido acídico. No caso da PBS, é alguma patologia cirúrgica dentro da barriga do paciente cirrótico. E por isso o paciente vai estar mega inflamado. Ele vai ter mais de 250 polimorfos nucleares no líquido acídico. E aí, para a gente desconfiar de PBS, além disso, o paciente tem que ter 2 dos 3 critérios. Então, proteína acima de 1, por quê? Porque ele está muito inflamado. Glicose abaixo de 50, porque tem muita bactéria proliferando ali, consumindo glicose, e por isso também que aumenta o DHL acima de 225. Então, eu preciso ter 2 desses 3, além de mais de 250 polimorfos nucleares. Outras dicas é aumento de fosfatase alcalina de Sé no líquido acídico, e a cultura, para mim, vai vir polimicrobiana. Então, são vários germes ali na barriga do paciente cirrótico, e isso daí a gente vai ver também a cultura retrospectivamente. Mas a gente já consegue identificar a peritonite bacteriana secundária de maneira precoce com estes outros parâmetros, sem a presença da cultura. Beleza, identifiquei esses pacientes, já sei como que eu suspeito do paciente com peritonite no pronto-socorro ciótico, e aí, uma vez que eu fiz a punção, eu diferenciei entre os diferentes diagnósticos aí para o paciente hepatopata. Beleza, como que eu vou tratar agora? Para o paciente com peritonite bacteriana espontânea, como eu falei para vocês, a gente trata igual a ascitina eutrocítica, porque eles evoluem de forma semelhante. E aí, como que a gente trata? Antibiótico é um dos pilares. A maioria deles recebem ceftriaxone por 5 dias. Lembrando que casos leves, que o paciente está bem clinicamente, não tem indicação de albumina que a gente vai ver agora, e o paciente não está recebendo profilaxia com quinolona, ou seja, ele nunca teve PBE antes, é o primeiro episódio dele, o que a gente vai fazer? A gente pode tratar esse paciente com ciprofloxacina ou ofloxacina. Qual que é a grande vantagem disso? O paciente não precisa ficar internado. Se a gente fizer o esquema de ofloxacina, ele já recebe antibiótico via oral para casa. Já se fizer cipro, o estudo que avaliou esse tratamento com cipro fez 2 dias EV e depois 5 em casa via oral. Então, não é todo paciente com peritonite bacteriana espontânea que a gente vai internar, mas é a grande maioria, sim. Tá? E a albumina, que é o segundo pilar aqui. Quando que a gente indica a albumina para o paciente com peritonite bacteriana espontânea? Primeiro, por que a gente indica a albumina? Para fazer a profilaxia de síndrome hepatorrenal. E quem são esses pacientes de risco para evoluir para síndrome hepatorrenal, uma vez que estejam com diagnóstico de PBE ou de ascitina eutrocítica? Então, paciente que tem uma creatina acima de 1, ureia acima de 60 ou bilirrubina total acima de 4. Qualquer um desses critérios já indica o tratamento com albumina. E aí, qual que é o esquema que a gente vai fazer?
1,5 grama por quilo no primeiro dia e 1 grama por quilo endovenoso no terceiro dia. Então, esse paciente, uma vez com indicação de albumina, ele tem que ficar internado. Beleza. E eu preciso fazer uma nova punção deste paciente? A gente só faz uma nova punção se o paciente não melhora em 48 horas. Então, aquele paciente que voltou depois e não melhorou dos sintomas, continua com os sintomas, a gente repunciona esse paciente. E aí, como que a gente avalia se ele está respondendo ou não à antibiótico terapia? Se os polimorfos nucleares eles caem mais de 25%, ele está respondendo bem à terapia. Então, eu vou aguardar até o término do final dos 5 dias de antibióticos, se for ceftriaxone no caso. Tá? Agora, se caiu menos de 25 polimorfos nucleares, aí a gente vai prolongar o tempo de antibiótico desse paciente. Se ele tiver com ceftriaxone, a gente passa para 10 dias. Tá? E na alta, pessoal, a gente não pode esquecer. Uma vez que o paciente teve peritonite bacteriana espontânea ou citina neutrócítica, esse paciente vai ter que ficar com antibiótico até o final da vida ou até o transplante, porque esse paciente tem alto risco de recorrência de peritonite bacteriana espontânea. A gente sabe que isso agrega muita morbidade e mortalidade para o paciente cirrótico. E aí, o esquema que a gente deixa no norfloxacino, 400 mg uma vez ao dia, ou ciclo, 750 uma vez por semana, até o transplante ou até o paciente morrer. Tá? Beleza. E a bactericite? A bactericite é quando a gente tem menos de 250 polimorfos nucleares. No entanto, a gente checou a cultura do paciente ali depois de 3 dias e veio positiva. Quando for assim, a gente tem que convocar o paciente. Ou, na hora que você for dar alta para o paciente, que ele está com a função normal, pedir para ele retornar em 3 dias e avaliar a cultura. Se a cultura vier positiva, a gente está diante da bactericite. E aí, pessoal, a gente tem que fazer uma nova punção em 48 horas. Por isso, tem que convocar esse paciente, certo? E aí, vai depender do que vier nessa nova punção. Se vier um padrão, pode vir menos de 250 polimorfos nucleares com cultura negativa, isso é um líquido normal. Pode vir menos de 250 polimorfos nucleares com uma cultura positiva, ou seja, uma nova bactericite, ou acima de 250 com a cultura positiva ou negativa, sendo aqui uma PBE ou uma cite neutrocítica. Dependendo de cada caso desse, eu vou tomar uma conduta. No primeiro caso, está expectante, não precisa fazer mais nada, tá? Não vou repetir, não vou fazer outra punção. Você está de alta. Agora, essas outras duas situações, eu tenho que tratar o paciente com o mesmo esquema de PBE, tá bom? E peritonite bacteriana secundária. Essa peritonite, ela agrega uma alta mortalidade ao paciente. Se ele não for operado, 100% desses pacientes morrem. Então, uma vez suspeitado de peritonite bacteriana secundária, pessoal, o que a gente tem que fazer? Imagem. A gente tem que achar qual que é esse foco. O que está levando esse paciente a ter uma peritonite bacteriana secundária. E, além disso, a gente vai entrar com antibiótico para cobrir barriga. Então, além do ceftriaxone, a gente também tem que entrar com metronidazol para cobrir anaeróbio. E chamar a cirurgia, porque esses pacientes têm que ser operados. Peritonite bacteriana secundária é igual a parotomia. Bom, então, conclusões aqui, principais mensagens dessa aula para vocês. Sempre tenham alto índice de suspeição para diagnosticar peritonite hepatopata. Os sintomas são muito inespecíficos. Às vezes os pacientes estão assintomáticos. E lembrem que 25% das peritonites bacterianas espontâneas são assintomáticas. Então, o paciente cirrótico pisou no pronto-socorro e tem ascite, é igual a paracentese. Se na paracentese vier mais de 250 polimorfos nucleares, a gente vai manejar a PBE igual a citina neutrocítica. Tá? Então, antibiótico para esse paciente e avalia a necessidade de albumina. Tá? E na alta, esse paciente tem que ficar com antibiótico como profilaxia secundária. Se tiver menos de 250 polimorfos nucleares, a gente pediu cultura já, tá? No do líquido acítico, e não pode esquecer de checar essa cultura, que geralmente fica pronta em 3 dias. Tá? Se vier positiva, eu convoco o paciente para uma nova punção. Então, bactericite, a gente vai repetir a paracentese. Menos de 250 polimorfos nucleares com cultura positiva, repete a paracentese. E aí, de acordo com o resultado da paracentese, isso a gente vai guiar nossa conduta. Tá? Pense sempre em PBS,
porque isso mata o paciente. Se ele não for operado, 100% dos pacientes morrem. E se eu pensei em PBS, imagem, antibiótico para cobrir anaeróbio, então ceftriaxone e metronidazol, e chama cirurgia. Não esqueça da profilaxia secundária para PBE na alta desse paciente. Uma vez que o paciente foi diagnosticado com PBE ou acetina neutrocítica, ele fica com antibiótico até o transplante ou até morrer. Obrigado, pessoal. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, emergência.sim, está aí meu Instagram também. E conheça nosso curso prático, a gente fala muito mais a fundo disso aí e ensina você a aplicar na prática todos esses conceitos, tá bom? Espero vocês lá. Um abraço e até a próxima.